Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. In today's video, I want to talk about a problem that most people face when they are learning a second language and how you can go around this problem, which is not really difficult. It's something easy that you can do, and it's going to leverage a lot your language learning. E primeira coisa que eu quero falar, que na verdade não é nem a primeira coisa, eu vou contar uma conversa que eu estava tendo com um dos meus alunos na mentoria, e ele trabalha, né? Ele trabalha, se não me engano, num banco, ele tem uma família, ele tem filhos, esposa, e o processo de aprendizagem do idioma dele estava sendo muito complexo, né? Então, tinha diversas coisas e tarefas que ele tinha que fazer no dia. Então ele fazia Anki, fazia Duolingo, aí ele treinava speech, aí ele falava com o professor ali, fazia aquilo outro. E acabava que o processo de aprendizagem do idioma se tornava complexo demais, especialmente para uma pessoa que tem uma vida, né, a ser vivida. E a primeira ideia que eu passei para ele foi justamente a simplificação do processo. Porque se o processo é complexo demais, a gente acaba perdendo um pouco a motivação e acaba perdendo o drive, né, para continuar fazendo as coisas. Se você sabe que você só tem que fazer uma coisa e essa uma coisa que você fizer vai te levar onde você deseja, é muito mais fácil do que você ter que fazer 15 coisas para chegar a um único objetivo. Então, é igual ser um cara mais forte, né? Participar de academia, essas coisas. Você quer ir pra academia, você quer fazer um treino simples. Você não quer fazer um treino hiper mega complexo que você tem que preparar diversos equipamentos e fazer um monte de coisa. Não, você quer simplicidade. Você quer chegar lá, fazer seu uma horinha de treino rapidinho e ir embora, né? Para você resolver as suas coisas e seguir com a sua vida e seguir com seus outros objetivos. E eu acho que o processo de aprendizagem de idiomas ele tem que ser exatamente assim, algo simples, que você encara sem dificuldade, né? Em vez de você ter que sentar e falar, nossa, vamos lá, vamos estudar, vamos aprender agora inglês, vamos aprender agora espanhol. Não é bem por aí, né? Dá para você tornar as coisas mais leves, as coisas mais fluidas. E a maneira que eu encontrei para tornar o aprendizado de idiomas mais fluido é entender que vai ter uma escadinha, né, de dificuldade que vai começar de materiais que são chatos, porém fáceis, até materiais mais difíceis, porém que são muito mais engajantes e divertidos, né? Eu acho que a fase mais nebulosa e difícil de se passar é justamente essa fase inicial, porque você não entende muita coisa, então o que você tem que consumir, o tipo de conteúdo que você tem que entrar em contato, é um conteúdo mais simplista. Só que ao mesmo tempo, esse conteúdo, por ser simplista demais e ser de fácil entendimento e serem excelentes para iniciantes, o que acontece é que eles não têm um engajamento alto, você não é facilmente interessado por aquilo. Porque, obviamente, se algo é simples e não é tão desafiador assim, a sua. Ou não é do seu tópico de interesse, se você é um cara que gosta de anime, de futebol, disso e daquilo, obviamente, se você não está falando sobre esses assuntos, fica um pouco mais chato, né? Fica um pouco mais difícil acompanhar. Mas você começando nesses conteúdos mais simples, eventualmente você pode ir migrando para o seu conteúdo de interesse. Então, eu sou formado em ciência da computação. Quando eu comecei a aprender inglês, eu errei um pouco nesse sentido, porque eu fui direto para séries mais difíceis. E eu fazia um curso, eu tinha 16 anos, eu fazia um cursinho, que eu fiquei ali uns 6 meses, não me lembro exatamente quanto tempo eu fiquei naquele cursinho, que eu ficava ali 1 hora por semana estudando gramática, que era a coisa mais idiota possível, e a maior parte do tempo o professor ficava falando da vida dele, em vez de nos ensinar de fato que a gente tinha que aprender, e que na minha visão também hoje eu nem tenho que aprender gramática, eu nem sou bom em gramática e falo inglês com fluência, eu nunca estudei uma vírgula de gramática em espanhol e eu já estou começando a ficar fluente em espanhol.
estou chegando num nível intermediário mais sólido. E então, tornar o processo mais simples é essencial. E uma das etapas de tornar o processo mais simples é justamente você remover o estudo da gramática. Porque se você remove o estudo da gramática, tudo fica mais simples, né? E, lógico, você vai evoluindo com o conteúdo através da escadinha de conteúdo que eu falei. E, além do mais, você não tem aquela sessão que você tem que sentar e estudar com a maior chatice do mundo. E aprender o que é o verbo to be. Aí você vai ter que resolver exercícios do verbo to be. Aí isso e aquilo. E hoje, a gente sabe, através dos estudos de linguística, e principalmente estudos da área de aquisição de um segundo idioma, a gente sabe que não existe uma interface de transferência tão grande assim para o estudo da gramática para a fala. Então, eu quero que você faça a seguinte regressão aí, o seguinte raciocínio na sua cabeça. Você nasce, você fica um ano em silêncio ouvindo sua mãe conversar, seu pai conversar, enfim, seus familiares falarem. Eles falarem com você de uma forma específica porque você é um bebê, então você vai ser comunicado conforme um bebê é comunicado. Passa-se um ano, você começa a produzir linguagem. Eventualmente, 2, 3, 4 anos de idade, você se torna muito bom em falar também. E então você começa a ler. E só depois você aprende a escrever. E lá com 12 anos você começa a estudar gramática. Olha a trajetória que é para chegar até o estudo da gramática. E olha o que a maioria das pessoas fazem, que é simplesmente começar pela gramática. A gramática ela é uma descrição da realidade. Tal qual as leis da física do Albert Einstein são a descrição da natureza, a descrição da linguística ou da língua falada é a gramática. Ela é uma descrição, ela não é a fonte. Ela descreve os padrões que as pessoas estão usando no dia a dia. Uma forma de encarar um idioma e de encarar o processo de aquisição de idioma é como um sistema dinâmico. Então, o que envolve um sistema dinâmico? Complexidade. Então, um idioma ele é complexo e o processo de aquisição de um idioma é complexo. O idioma ele vai ter frases, palavras, gramática, sintaxe, morfologia, diversas coisas. E o processo de aquisição do idioma vai ter interferência da primeira língua que você sabe, ou seja, se você está aprendendo inglês e você fala português, você vai ter interferência do português no processo de aquisição do inglês. A segunda língua é uma interferência em si do processo, porque se você está aprendendo espanhol é mais fácil, entre aspas, do que aprender inglês, porque o input é mais compreensível, ou seja, você consegue mergulhar mais rapidamente em conteúdos mais densos dentro do espanhol do que você conseguiria do inglês. E, consequentemente, do japonês é ainda mais difícil, ou de línguas como o mandarim, né, o chinês, e, sei lá, o tailandês, línguas muito longe, muito longínquas do português vão se tornando cada vez mais difíceis de serem adquiridas, porque o contexto e a quantidade de input, que é um outro fator, ou seja, a quantidade de linguagem que você entra em contato, também vai afetar o seu processo de aquisição daquele idioma. Então, só aí eu já citei 3 fatores, né? A língua nativa, a língua alvo, input, e aí vai existir a qualidade daquele input, ou seja, se a pessoa que está falando com você ou o conteúdo que você está consumindo está sendo direcionado para o seu exato nível de aprendizagem com apenas um degrauzinho a mais. Então, são diversos fatores, são diversos fatores que vão influenciar. Por isso é um sistema complexo. E não só isso, né, mas sistemas complexos eles sofrem adaptações, então a língua muda no decorrer do tempo. A língua que era falada em 1990 no Brasil já não é exatamente a mesma que é falada hoje. Já existem palavras que eram mais utilizadas naquela época que são menos utilizadas hoje. Já existem palavras que são utilizadas hoje que não existiam há 20, 30 anos atrás. Então, a língua em si é modificada. As estruturas gramaticais, obviamente, vão demorar mais tempo e linguagens e palavras mais simples, como artigos, preposições, vão demorar mais tempo a serem modificadas,
mas serão sim modificadas no decorrer de milhares de anos. Então a língua, ela é um sistema adaptativo, é um sistema complexo. E um indivíduo em si, uma pessoa em si que está aprendendo uma língua, ele é por si só um sistema complexo. E a interação dele com outras pessoas, o uso da língua, interagindo com outras pessoas, é o que vai fazer ele aprender aquela linguagem e ele se tornar parte de uma cultura ou de uma sociedade por meio da língua. Então, reduzir a grandeza que é um idioma, a grandeza que é aprender inglês, que é aprender japonês, que é aprender espanhol, a coisa incrível que é esse processo, a uma sequência de exercícios de apostila que você tem que fazer, é quase que um crime que deveria deixar a pessoa presa por resto da vida, porque não é assim que funciona, não é assim que ninguém aprende um idioma. Então, eu quero que todo professor de inglês que esteja vendo esse vídeo aqui pense comigo como foi que você aprendeu inglês, o que de fato influenciou no seu aprendizado. Se foi os exercícios de gramática que você fez durante a aula, ou se foi as milhares de horas que você passou assistindo Harry Potter diversas vezes quando você era criança. Então, para as pessoas que querem aprender o idioma, isso é uma boa notícia, na verdade. Porque aprender o idioma vai envolver fazer atividades e estar falando com pessoas ou consumindo conteúdos que são do seu interesse, eventualmente, né? Principalmente para quem já está no nível intermediário para cima. Para quem está no começo, o ideal sempre vai ser um primeiro passo para iniciantes. Então, você consumir conteúdos mais simples que vão te levar nessa escadinha de conteúdo até conteúdos mais complexos e, enfim, aquele conteúdo que você realmente gosta de assistir e você não assiste aquele tipo de conteúdo, você não fala com aquela pessoa, você não está naquele lugar simplesmente para aprender inglês, mas sim porque aquilo gera um interesse genuíno. Então, eu gosto muito de Naruto, gosto bastante de Naruto, então tem um canal que eu acompanho, que eu não sei nem o nome, é o algoritmo que fica me empurrando os vídeos. E o canal sempre tem umas perguntas assim, quem ganharia essa luta, o personagem X ou o personagem Y? Ou reescrevendo a história, como eu reescreveria a história de Naruto? E como eu reescreveria essa cena de Naruto? Então é uma bobagem, mas que sempre que eu vejo no meu feed ali do YouTube, eu clico, principalmente antes de dormir, ou então o stand-up comedy é uma coisa que eu gosto de ver, e aí tem o Kill Tony, tem o Shane, tem o Theo Von, Joe Rogan. Então, todos esses caras eu vou assistir simplesmente porque eu quero assistir, porque eu quero dar risada, eu gosto de ver o conteúdo deles. Então, o processo de aquisição do idioma, depois de um determinado período de tempo, ele vira simplesmente, cara, assiste um vídeo aí e vive a vida, entendeu? Assiste aí e vive a vida. Claro que isso vai ter um teto, claro. Eu experienciei um teto. Eu achava que eu já era fluente, e eu era de fato, né? Eu falava de forma fluente, conversava com pessoas, porém eu negligenciava um pouco, não tanto, né? Porque eu conversava com pessoas, mas eu negligenciava o meu treino de sotaque e a minha produção de língua de fato. O que aconteceu foi que eu fossilizei, né? Um termo utilizado bastante aí na aquisição de idiomas é a fossilização, é quando você estagna, é quando você para de evoluir, você estabiliza na língua. E eu fossilizei alguns conceitos gramaticais, ou seja, algumas frases eu falava incorretamente gramaticalmente, e existe sim uma forma de melhorar isso sem estudar gramática, que é muito interessante. E é claro, estudar gramática e nesse ponto, nessa altura do campeonato, aí ela entra como algo que te agrega, né? Porque aí você consegue ter uma interface do que manipular com aquele estudo. Porque você não constrói a linguagem dentro de si, ou seja, você não desenvolve o sistema mental que é importante para a gramática a partir da gramática. Você desenvolve através do input. E aí a gramática lá na frente, quando você já for avançado, fluente, ela entra como algo que vai lapidar aqueles erros que você tinha, que você não necessariamente sabia que tinha, vai te apresentar maneiras de mais limpas e polidas de comunicar coisas que você talvez comunique de maneira embaralhada, mas aí sim eu sou a favor do estudo da gramática lá na frente.
e não como o primeiro passo para dentro do idioma. E eu estava falando exatamente sobre o que eu me perdi agora. Estava falando sobre o processo de aquisição se torna algo simples, né? Então, eu assisti o carinha no stand-up, as coisas, para mim, é uma motivação intrínseca. Não tem exatamente um motivo externo para eu estudar aquilo. E, lembrei, na verdade eu estava falando sobre a minha pronúncia. Então eu estava fossilizado. Estava muito fossilizado e minha pronúncia tinha alguns problemas, alguns buracos. Em vez de falar with, eu falava with. O que parece igual, e esse é o problema, parecer igual. E o que acontece lembra que eu falei que existe uma interferência da primeira língua na aquisição da segunda? O meu cérebro ele é especializado em português, porque eu nasci, cresci e desenvolvi dentro do português. E pelo fato de eu ser especializado no português, o meu cérebro não consegue escutar. Ele cria um filtro, de tão bom que ele é escutar português, ele cria um filtro para alguns sons que existem dentro do inglês, mas que não existem no português. E eu não sabia disso. Eu não tinha o conhecimento necessário para que isso fosse mudado. Então, o input, ele me levou até esse teto, até esse ponto, né? O consumo de conteúdo simplesmente pelo consumo me levou até esse ponto, em que, apesar de eu já ser fluente, ainda tinha erros fossilizados. E o que eu fiz foi conhecer uma técnica chamada shadowing, e eu apliquei essa técnica chamada shadowing, e essa técnica me ajudou não só a melhorar minha pronúncia, que se tornou muito mais clara, mas também a melhorar minha capacidade de escutar aqueles sons que antes estavam fossilizados e eu tinha essa barreira mental de escutar aqueles sons. Então, por mais que você ao longo da sua vida perca essa habilidade de maneira natural, de maneira deliberada ela ainda é treinável. E você começa com uma incompetência naquilo e aos poucos vai desenvolvendo uma competência até que razoável. Você vai automatizando aquilo que você pratica dentro do treino de shadow. E eu, dentro da minha mentoria, inclusive o link da mentoria está aí na descrição, eu venho ajudando muitas pessoas a melhorarem a pronúncia delas através dessa técnica. E um problema muito grande também, além da simplicidade que falta muitas vezes no processo de muitas pessoas, é um problema muito, 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 muito grande, muito recorrente. As pessoas estão perdidas, elas não sabem o que fazer. Elas estão indo correndo numa direção completamente oposta a que elas deveriam correr. E aí eu chego e auxilio e pego na mão e falo, não, vem por aqui. E as pessoas começam a treinar o output cedo. E o problema também grave não só estarem perdidas, é já estarem fossilizadas demais lá na frente. Então, além do cara estar perdido, correndo na direção errada, às vezes o processo dele é simples, né? Ele senta e estuda, mas por mais que seja simples, ele está na direção errada. Então ele está fossilizando um monte de erros e está piorando cada vez mais a aquisição do idioma e está tornando o processo mais difícil de ser revertido. Então o que acontece? A pessoa ela está completamente estagnada dentro de um erro e aquilo é difícil de ser corrigido. E eu tenho corrigido muito, tenho ajudado muitas pessoas a corrigirem isso lá dentro da mentoria. E o que eu falo para elas é: você tem que mudar a forma que você encara, a forma que você enxerga o idioma. Hoje você enxerga o idioma de uma maneira muito racional, analítica. Através do estudo da gramática, você enxerga o idioma quase que como uma matemática. Em vez de enxergar ele como um problema divergente, você enxerga ele como um problema contingente, o que resulta numa forma muito lógica e pouco intuitiva de se relacionar com o idioma e com as pessoas. E cria quase como um fantoche dentro da sua cabeça, analisando tudo que as pessoas estão falando. Você tenta automaticamente traduzir tudo que as pessoas estão falando.
você tenta automaticamente analisar a gramática para ver se você entende. Mesmo que você entenda intuitivamente numa primeira instância, esse processo ele ainda acontece quase que de maneira involuntária dentro da sua cabeça. E para retirar isso, para melhorar isso, é um processo gradual e chato e que demora um tempo, né? Mas graças a Deus as pessoas estão conseguindo, e quando elas entram em contato com esse tipo de conhecimento que eu forneço aqui no canal, que eu forneço lá na mentoria, elas realmente sentem que a vida delas mudaram a partir de agora dentro daquele idioma, né? Não a vida de maneira geral, mas eventualmente talvez sim, se ela decidir mudar de carreira, mudar de lugar, né, mudar de país por causa do idioma. E o que acontece é um crescimento muito grande, né? Conforme você vai entrando em contato com esse tipo de conhecimento, e sua vida vai a rotina, né? Porque por mais que o conhecimento seja importante, a mudança das suas ações é mais ainda. Então, conforme você adapta a sua rotina, sua vida muda um pouco. E, querendo ou não, uma mudança pequena de vida aqui, feita com consistência, lá na frente pode acarretar mudanças gigantescas, tanto de patamar de carreira, quanto financeiro, profissional, que foi um pouco do que eu passei, né? Enfim, já estou divagando demais. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aí, se inscreve, comenta a sua opinião sobre o que eu falei. Se você viveu algo parecido com essa fossilização que eu vivi, ou você vive algo parecido como isso, deixa aí seu relato nos comentários, vamos trocar ideias. Estou planejando criar uma comunidade no School com como melhorar isso, né? Como reverter esse processo, como aprender uma língua do zero. Então vai ter tudo lá. Eu vou começar a gravar agora e talvez daqui uma semana esteja o conteúdo no ar. Então fica ligado aí no canal que vai ter sim uma comunidade para a gente compartilhar nossas ideias e compartilhar como que está sendo a evolução de cada um lá dentro. Um abraço.